Pessoal, boa tarde, aqui é o professor Weber, dando continuidade ao nosso trabalho. Estamos falando sobre os símbolos sonoros, né? E vamos relembrar aquilo que já foi colocado. Nós falamos sobre o pulso, nós falamos sobre o pentagrama, as linhas suplementares superiores e inferiores. Nós falamos sobre a clave, ela tem a função de dar nome à nota, e falamos especificamente sobre a clave de Sol, que é colocada na segunda linha do pentagrama, ok? Nós falamos sobre a altura dos sons, falamos sobre a escada ou a escala. Nós temos os nomes das notas, que é o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e o Dó, que é a repetição do primeiro grau, ok? Nós falamos sobre a divisão proporcional de valores, ou proporção. A proporção é, nas figuras, nós vimos os números, e esses números têm relação com a proporção em relação à primeira figura, que é a semibreve, que é o número 1, o número 2, o número 4, o número 8, o número 16, o 32 e o número 64. E cada figura com o seu nome, a semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Ok? E estamos dando continuidade. Hoje nós estamos falando um pouquinho mais sobre ligadura e ponto de aumento. Ligadura e ponto de aumento. Ligadura e ponto de aumento. São dois sinais que nós vamos colocar sobre ou sob a nota musical. Notas de mesma entoação e notas de entoação diferente. Quando nós pegamos uma melodia para tocar, teremos essas questões para que sejam executadas ou interpretadas, ou cantando, ou num instrumento melódico, ok? Então, a função dele, já dizendo, ligador é para ligar. Eu vou ligar o som. Quando eu tenho um som de mesma entoação, eu prolongo. Tá vendo? Eu vou usar aqui, ó, por exemplo, a ligadura na nota Sol, que nós já conhecemos. Figuras com valores diferentes, mas que eu terei uma sonoridade. Por exemplo, aquela ali é a nota Sol. Eu vou fazer o Sol escrito no clarinete. Assim. Eu liguei. Agora, se eu tiro a ligadura, eu vou precisar articular este som. E já falamos sobre isso, sobre a articulação do som, quando nós usamos a língua na palheta, para que a gente venha separar o som. Então eu vou fazer aqui, ó. Percebe? E se eu usar a ligadura, não será necessário eu articular. Olha aqui. Figuras com valores diferentes. Eu tenho uma mínima, tenho uma semínima e tenho uma colcheia. Ok? A mínima é o dobro do tempo da semínima e que a semínima é o dobro do tempo da colcheia. Lembram? Percebe? Agora, se eu ligo, eu não preciso mais articular esse som. Ok? Olha lá. Vamos ver como é que a gente se sai. Essa
essa função, para ligar notas de mesma entoação. Agora, se eu tenho uma entoação diferente, eu tenho uma ligadura, tá vendo? Eu posso tocar assim, ó. Percebeu? Se eu não tenho a ligadura, eu vou articular cada figura de som. Percebe a diferença? Então, repetindo, eu vou ligar, ó. Eu vou ligar, ó. Eu vou ligar, eu vou ligar. Aqui, ó. Ok? Observem. Fizemos esse som ligado. E eu tenho a última nota que apresenta um ponto à direita da figura ou da nota musical. O que eu posso dizer que é a nota musical por causa da clave. Ok? Então, eu prolonguei um pouco mais essa figura da mínima, porque o ponto colocado à direita da figura ou da nota, ele aumenta a metade do valor da figura anterior. Tá? E na medida que eu colocar outro ponto ao lado desse ponto, estarei aumentando a metade do valor daquele ponto também. Então, eu posso usar isso nas figuras de som, nas notas musicais, ok? E nas pausas também. Então, eu tenho aqui um exemplozinho aqui, ó. Eu tenho a mínima com um ponto. Então, eu posso representar dessa forma, a mínima ligada a outra figura. A teoria nos diz que o ponto de aumento ele serve para aumentar a metade do valor da figura anterior. Quem é a figura anterior? Então, o ponto está à frente, a anterior é a mínima. Então, essa mínima tem dois valores embutidos nela. Qual é a metade de uma semínima? De uma mínima? Metade de uma mínima é uma semínima. Então tá aqui, ó, a semínima ligada, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, a semínima com dois pontos. Esse ponto é a metade da semínima e esse ponto é a metade do valor da figura que representa a metade do valor da semínima. Então, se eu tenho a semínima, qual a metade do valor da semínima? Uma colcheia. Qual é a metade de uma colcheia? Uma semicolcheia, ok? Na figura de pausa, da mesma forma. Está lá na terceira linha, olha, é uma mínima. Coloquei dois pontos, então eu tenho a mínima, a metade da mínima é uma semínima, e a metade de uma semínima é uma colcheia. Tranquilo? Olha aqui, uma semínima pontuada. Eu vou ter uma semínima, a pausa de semínima, com a pausa da colcheia. Tá claro, pessoal? Então, o que faremos? Vamos enviar para o grupo o nosso material teórico para que a gente leia, entenda, com um exercício, tá? Para que a gente venha praticar a ligadura e o ponto de aumento, tá bom? Quero deixar ressaltado que as nossas informações, ela tem vindo de uma bibliografia muito rica, muito conhecida, de grande valor, de grandes mestres que nos deixaram aí um legado, têm nos deixado um legado fantástico. Por exemplo, eu tenho aqui na parte teórica a nossa super conhecida professora Maria Luísa de Matos Priori, tá? Nós temos aqui também, olha,
uma grande professora também, que é a professora Cacilda Borges Barbosa, fazendo um trabalho sobre estudo de ritmo e som. Muito interessante. O super conhecido e famosíssimo Bona, que trata sobre as divisões rítmicas, ok? Então, pessoal, aí está mais um pouquinho daquilo que a gente está dividindo com vocês. Estarei encaminhando para o grupo, como já disse, ok? Aguardando o retorno e nos encontramos no próximo momento, tá bom? Um abraço e até breve. Tchau, tchau.